Olá, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, seja a hora que for que você estiver aqui acessando o nosso conteúdo no Observatório da TV, muito obrigado. Aqui no canal do YouTube, inscreva-se, caso você ainda não tiver feito isso ainda, né? Ainda. Ou também você pode acompanhar o nosso conteúdo no podcast, na sua plataforma preferida, em áudio, para o momento em que o vídeo não for conveniente para você e tal, mas você não fica de fora, né? Se você não tiver se inscrito ainda, inscreva-se. E é isso aí, eu sou o Fábio Costa e o TBT da TV desta quinta-feira tem como tema, assim como todos os nossos conteúdos aqui nesta semana, né, que antecede a estreia do BBB 20, nós hoje vamos falar exclusivamente no TBT sobre o primeiro BBB, que foi ao ar em 2002. Né? Naquela ocasião, era uma grande novidade um programa com figuras anônimas que fossem ficar confinadas numa casa, vivendo ali todos juntos, com intrigas e romances e os problemas do dia a dia, provas que valiam prêmios para eles, etc. Né? Era uma novidade com pessoas anônimas. Mas não era uma novidade de modo geral. E por que eu digo isso? Por quê? O formato foi desenvolvido em 1999 por uma empresa chamada Endemol, não é? Esse nome ficou cada vez mais famoso ao longo dos anos justamente por ser muito divulgado, né? Além do BBB, eles têm muitos outros formatos que são produzidos com as suas versões aí, nacionais em vários países pelo mundo. Né? E o BBB, se não é o mais famoso, acredito que a gente possa dizer que seja, mas é um dos formatos mais famosos e mais vendidos pela Endemol. Pois bem, a TV Globo adquiriu esse formato, mas alguns meses antes da estreia do BBB, que ocorreu em janeiro de 2002, no dia 29, né, Silvio Santos lançou no SBT a Casa dos Artistas, que era basicamente um Big Brother, como nós conhecemos, porém com pessoas célebres, ou nem tanto assim. Mas de um modo geral, pessoas célebres. Né? A primeira edição da Casa dos Artistas, que foi em 2001, portanto, né, ali no final do ano, entre agosto e outubro, salvo engano meu, né, também durou pouquinho, coisa de uns 2 meses, e furou o Big Brother. Né? A estrutura era a mesma, uma casa onde as pessoas iam ficar confinadas e viver ali com câmeras filmando 24 horas por dia, etc., só que eles eram famosos. Então quem participava da Casa dos Artistas? O Alexandre Frota, o Supla, a Maria Alexandre, a Patrícia Coelho, que é uma cantora, né? Na época, se me lembro bem, ela namorava ou havia namorado recentemente o Marcos Mion, né? Foi namorada dele. Matheus Carriere, Leandro Lear, do Arte Popular, Taiguara Nazaré, que era um ator que havia acabado de se tornar famoso graças ao seu trabalho na minissérie Presença de Anitta, da TV Globo, naquele mesmo ano, 2001. Né? Mal a minissérie acabou, ele já entrou na Casa dos Artistas, que estreou meio de surpresa num domingo de noite, com Silvio Santos explicando o que ia ser aquele programa e trazendo então os artistas, que até ali era um segredo absoluto para todos nós, espectadores. A TV Globo tentou tirar a Casa dos Artistas do ar, moveu um processo por plágio contra o SBT. E um dia ou dois, a Casa dos Artistas teve a sua exibição impedida pela Justiça. Só que as decisões foram sobrepujadas, né, foram ultrapassadas e Silvio Santos conseguiu fazer não só uma, como várias Casas dos Artistas, né, 3 ou 4. Mas depois já havia o BBB com os anônimos propriamente. Pois bem, a menor edição dessas 19 que já foram feitas do BBB foi justamente a primeira. O confinamento durou apenas 64 dias naquela ocasião. Né? O último programa foi ao ar no dia 2 de abril de 2002 e consagrou como vencedor esse rapaz aqui, o Kleber, que ficou conhecido como Kleber Bambam. Né? E ele eram 12 participantes, né? E ele foi o vencedor após bastante confusão, né, ao longo daqueles 64 dias de confinamento. Confusão no sentido de que o jogo foi se intrincando e ninguém sabia direito o que era aquilo, apesar de existir a Casa dos Artistas. Né? Havia regras diferentes, uma dinâmica diferente. Né? A obra da Casa do BBB, que fica lá nos estúdios Globo, né, que na época ainda eram chamados pelo nome de Projac, né? Essa casa fica lá. E a primeira versão da casa usada no primeiro BBB tinha 450 metros quadrados, só a casa.
construída num terreno de 1.200 metros quadrados, pegando ali também a piscina, o jardim, a área de ginástica deles ali, né, de exercícios físicos. Nos últimos anos a gente chama de treino, né? Pois bem, e 500 pessoas estiveram envolvidas durante quase 60 dias na construção dessa casa do Big Brother Brasil. 500 pessoas entre arquitetos, engenheiros, eletricistas, pedreiros, enfim, todos os envolvidos na construção da casa, que foi habitada, nessa primeira edição, como eu disse, por 12 pessoas inicialmente, né? Eu não me lembro de cabeça do nome dessas 12 pessoas. Então, eu vou me socorrer com a minha cadernetinha, na qual eu anotei o nome dos 12 participantes, e eu vou dizer para vocês aqui pela ordem de eliminação. Então, por último, claro, é o Kleber, né? Nós tivemos no primeiro BBB o Caetano, a Chayane, Bruno, Cristiana, que não é a Chayane, Helena, Adriano, Estela, Alessandra ou Leca, Sérgio ou Serginho, André, Vanessa e o Kleber, né? Kleber e Vanessa, que é a moça que está aqui com ele na foto, né? Era modelo, também tornou-se atriz, participou de novelas, né? Desde então, eles foram os finalistas. Kleber e Vanessa. Vanessa ganhou 30 mil reais por ficar em segundo lugar e o Kleber ganhou 500 mil reais, que foi o prêmio para os vencedores do BBB das primeiras edições. Depois ele foi se ampliando, né, e agora está em 1,5 milhão de reais. Nessa edição do Big Brother, nós temos 2 casais a serem destacados, né? Geralmente, todo BBB tem os seus casais, mais ou menos queridos pelo público, que se envolvem às vezes em polêmicas de agressões, de xingamentos, de brigas, de muito ciúme, de desejo de atenção, carência. Sempre temos que lembrar que eles estão sendo filmados 24 horas por dia, né? E por mais que eles queiram interpretar um personagem para serem queridos pelo público e aumentar as suas chances de sucesso, você não consegue ser fingido o tempo todo, ainda mais confinado, sem saber se é dia ou noite, que dia é, se alguém morreu da sua família, enfim, né? Então, é claro que aquela situação, ela exerce uma pressão psicológica sobre eles, né? Não haja dúvida quanto a isso. Casais que se formaram nesse primeiro BBB, nós podemos citar o próprio Kleber com a Chayane, mas esse casal não durou muito tempo, porque a Chayane saiu logo, não é, do Big Brother, e o Serginho com a Vanessa, né? Serginho, ele era cabeleireiro, né? Não sei se é até hoje, acredito que seja até, né? E ele era de origem franco-angolana, né? Só que durante o programa houve uma problemática com a justiça, chegou-se a TV Globo ter que... Aliás, a TV Globo recebeu uma ordem de tirar o Serginho do programa, porque ele recebeu um prazo de 8 dias para deixar o Brasil, porque estava no nosso país em situação considerada irregular. Mas acabou-se que foi possível que ele ficasse no programa até quando saísse, vamos dizer assim, naturalmente, e depois se explicasse, regularizasse a sua situação com a imigração aqui no Brasil, enfim, né? Não foi deportado, não houve nada, depois ele conseguiu regularizar e levou para fora da casa, embora por pouco tempo, o seu relacionamento iniciado lá com a Vanessa Pascale, que é o sobrenome dela, não só artístico, como também de batismo, né? Ainda sobre o Bambam, seguramente, se você assistiu o BBB 1, você se lembra que ele construiu uma boneca, uma boneca com materiais recicláveis, assim, que podiam ser jogados fora, enfim, né, plástico, lata. E essa boneca ele batizou de Maria Eugênia. Ele conversava com a Maria Eugênia, tinha um carinho muito grande pela Maria Eugênia. Até que um dia a produção tirou a Maria Eugênia da casa. Isso já perto do final, quando sobraram poucos participantes, né? Na última semana antes da final, se eu me lembro bem disso, porque havia pouca gente dentro da casa e o Kleber ficou desesperado pelo sumiço da Maria Eugênia e chorou desesperado quando reencontrou, né? A Maria Eugênia foi devolvida para ele porque ele pediu muito. Maria Eugênia era uma companhia para ele, enfim, né? Então, ele guarda consigo a Maria Eugênia até hoje, segundo entrevistas que o Kleber deu, né? Recentes e tudo. E é uma personagem, é uma 13ª brother,
ou sister, como queira, a Maria Eugênia, sem dúvida alguma, né? Uma outra curiosidade pitoresca, especialmente dessa primeira edição do Big Brother, é que uma das participantes, uma moça muito bonita, de boa família, boa condição social, a Alessandra, ou Leca, ela, na época do programa, sofria de bulimia. E as câmeras do Big Brother flagraram a Alessandra, depois de refeições, enfim, forçando o vômito, porque isso é um sintoma, né, uma atitude que a pessoa que sofre de bulimia, ela tem frequentemente, né? Ela come, tem o prazer ali de comer, sente o sabor, etc e tal, mas aquilo, para não engordá-la e etc, ela acaba, então, forçando o vômito, põe a comida para fora. E na época isso foi abordado através da presença da Alessandra, né? Falou-se muito nos meios de comunicação a respeito da bulimia para esclarecer a população sobre sintomas, se você poderia estar sofrendo daquilo, como é que você poderia resolver, se curar, né? E a própria Alessandra, algum tempo depois, declarou ter se livrado da doença graças a aulas de dança e também a uma reeducação alimentar, que para ela foi fundamental, né? Então é sempre muito importante a gente não achar que um desvio do natural, assim, né, você ter que forçar o vômito, etc. Não consideremos certas atitudes que só a gente toma como muito normais, né? Principalmente se as pessoas souberem e nos alertarem quanto àquilo, é sempre bom procurar ajuda. Procure ajuda, você que estiver aqui nos assistindo, caso você se identifique com algum problema que você vê alguém da TV ter. A gente também pode ter qualquer tipo de problema, tá? Como eu disse, o primeiro BBB foi o mais curto, né? Foi o que durou menos tempo até hoje, né? Foram só 64 dias, já tivemos edições com mais de 100, né? E é curioso a gente notar a relação que existe entre a Central Globo de produção, ou entretenimento Globo, enfim, e o jornalismo, né? A estrutura de jornalismo é mobilizada para o Big Brother, primeiro para ajudar na cobertura, né? Porque eles são ali acompanhados 24 horas por dia, etc, né? E a equipe de entretenimento não tem essa dinâmica no seu dia a dia. E também porque é necessária para esse acompanhamento, essa cobertura das 24 horas, que uma equipe acostumada a lidar com a rapidez da informação justamente forneça tudo o que está acontecendo por lá para o público que acompanha 24 horas pelos meios pagos, né? Os meios privados, além da TV aberta, nas transmissões noturnas e em drops ao longo da programação da TV Globo aberta, né? Sem dúvida, nós podemos dizer que a Casa dos Artistas, o BBB, quando estreou nessa ocasião, e o No Limite, também dirigido pelo Boninho, que é o diretor do BBB há quase 20 anos, né? Sem dúvida, nós podemos dizer que eles marcaram uma nova era na televisão brasileira, acompanhando uma tendência mundial, né? Quando o BBB foi feito aqui pela primeira vez, já mais de 20 países haviam adquirido o formato da Endemol, e inaugurou uma tendência que já dura então aí 2 décadas, né, de programas que acompanham a nossa realidade, a realidade dos participantes, mas que não são jornalísticos. Veem aqueles participantes na sua vida privada, na medida do possível, né, já que diante da câmera ninguém costuma ser muito normal numa situação como essa, né, e criam-se ali novelas, praticamente, com capítulos diários que as pessoas acompanham, embora eles não sejam atores, de um modo geral, né? Mas você tem ali os casais, os vilões, os mais queridos, os que não fazem muita diferença, as chamadas plantas, não é? Então, acaba sendo uma coisa que satisfaz a vontade do ser humano de uma coisa básica, que é acompanhar o que o outro faz. E acompanhar uma história, um desenrolar a cada dia, um trecho, né? Satisfazendo aquele desejo de saber da vida do outro. Não é à toa que a fofoca faz tanto sucesso, justamente porque a vida do outro costuma interessar muito. E o sucesso de programas como os reality shows e principalmente o Big Brother Brasil atestam isso uma vez mais. Na próxima semana nós estamos de volta com mais um TBT da TV. Obrigado por ter nos assistido mais uma vez e até mais. Tchau, tchau.